Nós estamos então falando sobre o Espírito Santo. E o assunto assim na verdade, interminável, né? Nós vamos tentar dar uma limitada aqui. Mas o que nós queremos, amados, é entender um pouco melhor a nossa proposta aqui como igreja, entendermos um pouco melhor quem é Deus. E o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade, um ser pessoal, que está aqui na terra hoje interagindo conosco. É Deus, pelo Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, interagindo conosco para que o grande propósito eterno de Deus seja feito, seja realizado, seja concluído. Então o Espírito Santo é esse ser poderoso, como nós falamos a semana passada, que criou todo o universo, queridos. Ele é a força, o ser que tem a força e o poder ativo de Deus. Então o Pai pensa, planeja, aí o Pai fala, que é a palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo age em toda a matéria, fazendo com que aconteça o que o Pai planejou e desejou. Esse é o ser de quem nós estamos falando. Não são três deuses, é lógico, você sabe. É um Deus, que na verdade são três pessoas que estão tão perfeitamente unidos entre si e interdependentes entre si, que se tornam um só. Um não existe sem o outro. É impossível existir um pai, para você entender. Um pai, na pessoa do pai, é impossível existir se não existir um filho. Ninguém poderia dizer que eu sou um pai se eu não tivesse filhos. Se eu não tivesse a Letícia e não tivesse o Lucas, eu não seria pai. Não existiria a figura de pai se não existisse a figura do filho. E assim por diante. Como a Letícia e o Lucas poderiam dizer que são filhos se eles não têm um pai? Então são totalmente interdependentes entre si. E o Espírito Santo é esse ser que nós vimos a semana passada, que Jesus, quando foi elevado aos céus, deixou essa pessoa na terra para interagir conosco. Porque o Senhor, queridos, Deus, Ele é totalmente soberano, totalmente poderoso e faz tudo do jeito que Ele quer e ponto final. E não precisa pedir conselhos para nós. E não precisa saber se nós gostamos ou não gostamos, queremos ou não queremos. Ele faz o que Ele quer e ponto. É a vontade dEle. E Ele pode fazer toda e qualquer coisa na face da terra sem nós. Ele não precisa, absolutamente, Ele não precisa de mim e de você. Certo? Não precisa de nós. Mas na sua grande sabedoria, soberania e grande amor, Ele escolheu interagir com esse mundo físico através de nós. Isso Ele já determinou lá no início. Quando Ele disse assim para Adão: agora vocês vão cultivar e guardar o jardim. Vocês vão dominar, reinar e governar essa terra. O nosso mandato cultural, Deus deu um mandato para o homem, nós chamamos isso de mandato cultural. Então assim, não é que Deus não tinha opção, é que Ele quis que assim fosse, para o nosso grande privilégio. Nós somos maravilhosamente privilegiados, porque Deus escolheu o ser humano para interagir com esse mundo físico e fazer as coisas dele acontecer. Então eu e você somos muito privilegiados, porque Ele está fazendo a grande e poderosa obra dEle na terra, através de mim e de você. Então nós somos aqui o objeto do amor e da atenção de Deus na terra, porque através de nós é que Ele age e faz acontecer as coisas. Como eu disse, não porque Ele não pode fazer de outro jeito, mas porque Ele escolheu, em sua soberania, fazer assim. Amém? Eu quero falar um pouco hoje sobre a obra do Espírito Santo em nós, nesse ser que Ele escolheu para interagir nesse mundo e fazer as coisas aqui acontecerem. Amém? Então eu queria que você abrisse comigo lá em João capítulo 16, versículos 7 ao 11.
João 16, 7 a 11. Eu estou lendo aqui na NVT. Jesus falando. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado. Há tanta coisa que ainda eu quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si só, por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará, e ainda está o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Então Jesus está dizendo, eu acho que eu disse isso na semana passada também, que era importante que ele fosse, que Jesus não ficasse na terra. Jesus morreu, ressuscitou, e ele disse, olha, depois que eu ressuscitar, não convém que eu fique, eu preciso ir, porque se eu for, então eu vou enviar o Espírito Santo, o encorajador, o auxiliador, aquele que carrega junto conosco, na outra ponta, carrega o peso, carrega aquilo que tem que ser carregado, junto conosco, uma parceria. Porque esse, queridos, não era o trabalho de Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é o Filho. Jesus é aquele que tinha que morrer em nosso lugar e ressuscitar para inaugurar uma nova raça de seres. Como você já ouviu lá hoje, nos céus, na eternidade, junto ao Pai, existe um ser humano físico, mas eterno, como nós receberemos esse corpo um dia, reinando no universo junto com o Pai. Então Jesus é o primeiro de uma nova raça de seres, da qual nós pertencemos. E um dia receberemos um corpo semelhante ao dele. Ele é o primogênito, nós somos os outros filhos. Mas esse ser humano, judeu, aí abrindo parênteses, os judeus são odiados na terra, não é? Todos aqueles que não temem a Deus, queridos, que são incitados pelo inimigo e governados e instruídos pelo inimigo, eles odeiam os judeus. Fiquem bem atentos a isso. Então, você viu alguém que odeia os judeus, que fala contra os judeus, pode ter certeza que não é o Espírito de Deus que está ali incentivando e influenciando ele. Então esse Deus homem já está lá governando todas as coisas. Mas para continuar a obra que ele fez na terra, precisava vir o Espírito Santo, que é aquele que pairava sobre as águas e fazia as coisas acontecerem. Jesus morreu, ressuscitou, inaugurou, e agora é o trabalho do Espírito Santo construir uma morada para o Pai nessa terra. Porque o grande propósito eterno de Deus sempre foi habitar com o ser humano e estar com o ser humano para toda a eternidade. Houve um desvio aí na rota, que Deus já previa, Deus já sabia, e Deus quis que assim fosse. Mas o propósito de Deus nunca foi... Deus olhou a hora que o homem caiu e falou, ixi, e agora? Temos que inventar um plano B. Ei, estragou tudo. Não, Deus já sabia todas as coisas. Mas Deus não desistiu do seu grande propósito eterno. E o grande propósito de Deus é habitar com os homens. E o que o Espírito Santo está fazendo aqui? Exatamente isso. Um lugar para a morada de Deus. Então, o Espírito Santo está aqui, queridos. E ele diz assim, se eu for, eu enviarei a vocês. É aquele que vem para nos revelar a verdade. Olha o que ele diz. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Então, ele revela o pecado e convence do pecado. Você acha que você está aqui
Porque assim, um dia, na sua grande e maravilhosa sabedoria humana, você entendeu, puxa, eu sou pecador. Eu sou pecador, então eu preciso procurar Jesus, eu vou então na igreja. Claro que não, queridos. Nós somos pecadores irremediáveis, incorrigíveis e não tem solução. A única solução é o Espírito Santo vir e nos convencer. E então, num determinado momento, depois de um grande processo, porque não foi assim de repente, né, no estalar de dedos, e assim você entendeu, eu sou pecador. Eu tenho pecado, e eu preciso de Jesus. Na verdade, o Espírito Santo vem trabalhando em você num processo muito longo e você nem sabia. Você nem sabia. Ele vem trabalhando em você, trabalhando, até que chega num momento que vira uma chave e você entende. Eu sou pecador e eu preciso de Jesus. Ou você acha que você veio aqui na igreja também, lá tem um povo tão bonito, né? Tem um pastor tão lindo, uma pastora maravilhosa, tão amável, um povo lá, né? Tão especial, eu vou lá com eles, porque, aquele povo lá, é muito gostoso estar com eles. Você acha que foi isso? Você pode até ter pensado que foi isso. Mas não foi. O Espírito Santo estava trabalhando no seu coração e te chamou a atenção para esse povo, para esse lugar. E você achava que era simplesmente um povo. Não, era o Espírito Santo trabalhando em você, trazendo você onde você deveria estar, para você ouvir o que você precisava ouvir, para que você fosse convencido por Ele que você é um pecador e precisa dEle. Ele nos convence da justiça. Vamos lá. Do pecado, porque o mundo recusou a crer em mim. O mundo não creu em Jesus. Jesus fez tudo o que Ele fez. Olha o que Ele fez. Curou os cegos, curou os enfermos, Ele ressuscitou mortos, morreu, ressuscitou, e o mundo não creu nele. Porque nós não estamos habilitados a crer. Nem os discípulos criam nele direito, queridos. Eles não sabiam direito no que eles estavam crendo, não tinham noção de tudo aquilo que estava acontecendo, eles nem sabiam o que estavam crendo direito. Mas o Espírito Santo vem então e convence que eles são pecadores, porque essa não era a tarefa de Jesus. Então o Espírito Santo vem e convence, por isso que ele foi. Convence também da justiça, que existe uma justiça de Deus, e a justiça de Deus é que determina o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Não somos nós que determinamos. O homem um dia, Adão tentou determinar, falou não, Satanás o convenceu, a serpente o convenceu, e ele começou a achar que ele poderia determinar a justiça. Isso é bom, isso não é, eu vou fazer de acordo com a minha vontade e não de acordo com a vontade de Deus. Mas essa justiça não funciona. Então o Espírito Santo vem e convence-nos da justiça de Deus. Convence da justiça, aquilo que Deus determina que é certo, que é errado, nós aceitamos. A palavra dele, e nós então cremos e continuamos obedecendo essa palavra. E do juízo, vai haver um juízo. E já começou com Satanás, que estava sendo julgado naquele momento da cruz. Satanás ali foi julgado, condenado eternamente. Ele achava que ele estava matando o Filho de Deus e estaria livre, mas a partir daquele momento ele está condenado eternamente. Então esse é o Jesus que vem operar em nós, nos convencer, mostrar que nós não sabemos nada. Tem um livro do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, e basicamente o livro todo ele fala disso, que nós, em nossa sabedoria, que às vezes nós achamos que somos tão sábios, diante da grande sabedoria de Deus, nós nos sentimos humilhados, porque Ele é que sabe todas as coisas. Então essa é a obra poderosa do Espírito Santo que Ele está realizando em toda a terra. Ele já nos socorreu, já nos mostrou a verdade, nos revelou a verdade, e já está fazendo em nós algo poderoso. Amém? Vocês estão aí?
De manhã vocês estão com sono, né? Então, eu queria que você abrisse comigo lá em João 3, do 3 a 8. É aqui que começa a grande obra em nossos corações. Na verdade, o Espírito Santo tem todo um processo, e ele vai nos trazendo, e fazendo em nós uma obra. E chega um momento que isso que Jesus disse aqui vai acontecer. Ele então trabalhou em você, foi convencendo você do pecado, da justiça, do juízo, foi revelando para você a verdade, então acontece o novo nascimento. Jesus respondeu assim: eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo que é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, e assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. O Espírito Santo é aquele que gera em nós vida. Nós falamos na semana passada, o Espírito Santo é aquele que constrói, aquele que faz acontecer. Então o Espírito Santo em nós, agindo em nós, ele vai gerar em nós vida espiritual. Jesus diz, o ser humano, ele pode gerar vida, mas apenas vida humana. Por isso que nós estamos aqui, nós somos gerados um dia dentro do ventre de uma mulher, e nós fomos crescendo, foi gerado vida, mas vida humana. Agora o Espírito Santo é aquele que vem e paira sobre as águas, paira sobre nós, e vai agindo dentro de nós, e gerando em nós a vida espiritual. Como eu falei semana passada, todo ser humano tem, para a gente entender de uma forma assim, mais simples, tem dentro dele um ponto de conexão, dentro dele. Na sua alma, está grudadinho lá na sua alma, que é a nossa consciência, nossas emoções, nossos sentimentos, o nosso ser interior. Tem nessa alma um ponto de conexão como se fosse uma tomada, uma conexão de internet, vamos assim dizer. Enquanto a pessoa não nasceu de novo, esse ponto está morto e inativo. Mas quando ela entende a verdade, o Espírito Santo começa a revelar a verdade, o que começa a acontecer no seu espírito, que é esse ponto de conexão que todo ser humano tem, que está grudadinho ali na alma, ele começa a ficar novamente ativo. Então o Espírito Santo vem e se conecta naquele ponto. E aquele ponto, o seu espírito, então começa a ter vida, e o Espírito Santo então gera vida naquele espírito que estava morto. Então agora o ser humano nasce como um ser espiritual, nascidos do Espírito, pela palavra, pela água. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver a água e a palavra. E o Espírito de Deus é que age na palavra. Você ouviu o Evangelho, porque sem ouvir o Evangelho, você não consegue essa conexão e essa vida gerada pelo Espírito. Nós precisamos ouvir a palavra. Paulo, quando ele confronta, o próprio Jesus confronta Paulo, queridos, para que ele creia e nasça de novo. Deus tinha um grande plano na vida dele. Mas antes ele ouviu o Evangelho lá de Estevão. Estevão falou o Evangelho do começo ao fim. Ele estava lá, vendo ele sendo apedrejado, e ouviu o Evangelho. E aquilo lá ficou no coração dele. E vem o Espírito Santo então, e age, e transforma a vida de Paulo, faz ele nascer de novo. Então é isso, você ouve o Evangelho, você ouve a palavra, e o Espírito Santo vai lá, ativa o seu espírito,
faz o seu espírito ressuscitar e agora você é uma nova vida. E uma nova vida gerada pelo Espírito é filho de Deus, porque você foi gerado pelo Espírito. Jesus foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria. A sombra do Altíssimo virá, te cobrirá. E gerou em Maria Jesus. E quem gera em nós a verdadeira vida no homem espiritual? O Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo. Então ele está dizendo, o Espírito Santo gera em nós esse novo homem. Então ele vem, ele é o gerador de vida. Espírito de Deus, o que gera vida. Não podemos confundir, queridos, esse momento onde o Espírito Santo gera vida em nós e vem morar em nós, com o enchimento do Espírito Santo. São duas coisas distintas. A partir do momento que a pessoa creu e tomou uma decisão séria com Cristo, de fazer uma aliança com Ele, aí então, o seu espírito é ativado e o Espírito de Deus vem morar dentro da pessoa. Quando isso acontece? É quando ela vem aqui e faz uma oração, aceita Jesus. Na verdade, Ele que te aceitou, né? Mas se fala assim. É quando a pessoa batiza. Quando é que isso acontece? Sei lá. Não sei. Pode ser que seja realmente no momento onde a pessoa levantou a mão e falou, eu quero seguir esse Jesus. Eu não sei o que está acontecendo no coração da pessoa. Ninguém sabe. Se no momento que ela levantou a mão, eu quero servir a Jesus, aquilo foi sincero no coração dela, ela creu e está tomando uma posição, então foi aquele momento. Mas eu não sei se realmente aconteceu, eu não conheço o coração das pessoas. Tem pessoas, queridos, que fazem uma entrega para Jesus, mas ele não fez muito completo, fica tempo na igreja, anos na igreja, até ela realmente se converter de verdade. E como você sabe disso? Como a gente sabe que a pessoa não se converteu de verdade? Ela não mudou. Nada mudou, ela continua fazendo as mesmas coisas, ela continua vivendo da mesma forma. Então, na verdade, não houve uma ação poderosa do Espírito Santo. Ela não entrou num processo. Porque é lógico, nós sabemos, não é assim, de repente, e a pessoa abandona todos os pecados e vira a pessoa mais perfeita do mundo. Claro que não. Mas ela entra num processo, e é nítido, bem nítido, que ela entrou num processo de transformação, de santificação, que ela continua caminhando nesse processo de aperfeiçoamento. É nítido. Agora, tem pessoas que isso acontece até antes dela vir aqui e falar, eu me entrego a Jesus. Já aconteceu no coração dela, ela só vem aqui manifestar. Já aconteceu no coração dela, então ela se batiza. Então ninguém sabe. A pessoa sabe. Eu sei o momento onde eu realmente tomei uma posição. Porque não é só crer. Todo aquele que crê, então creu em Jesus, é salvo. Mas quando a palavra de Deus está falando crer, queridos, não é crer que existiu, não é crer que Jesus realmente morreu na cruz. O crer de Deus, o crer da palavra de Deus, é crer e tomar uma atitude. Você entende? Eu criei, estou indo na igreja faz 1 ano, 2 anos, eu criei, mas não é salvo ainda porque ela não tomou uma atitude, não tomou uma posição. Se você for toda semana, todos os dias da semana, vamos dizer, todo final de semana, você vai lá no curral, por 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso vai transformar você numa vaca? Transforma, Marcelo? Marcelo que trabalhou já com boi, não? Hã? Não, o Marcelo pode ter ido durante anos num curral e ele não se transforma num cavalo, nem num boi, nem numa vaca. Nunca. Porque você ir para a igreja não transforma você também em um cristão, em um discípulo. Não é só crer. Agora, toda vaca vai no curral todos os dias, toda semana também. Porque ela é uma vaca. Então vamos entender.
só o fato de eu vir na igreja não me transforma num discípulo. Mas se eu sou um discípulo, eu estou congregado com a igreja. Você entende? Eu estou junto com os irmãos, eu quero estar junto com os irmãos, porque eu sou um discípulo, e ele também é um discípulo. A questão é, nós somos transformados em filhos de Deus no momento onde nós cremos e decidimos obedecer. O que Deus está olhando para o meu coração não é se eu sou perfeito, se eu sou imperfeito e todos os erros que eu tenho. Ele não está olhando isso. Eu sou filho dele. Ele está olhando para o meu coração se há um desejo sincero em meu coração de me aperfeiçoar e abandonar os meus erros e os meus pecados. Então eu sou nascido de novo. Você é nascido de novo? É só você dar uma olhadinha para dentro de você e analisar as suas motivações. E olhar lá para dentro e ver um desejo sincero no seu coração de obedecer a palavra de Deus, de agradar o coração de Deus. Você é um discípulo, você é filho. Você nasceu de novo. O Espírito Santo fez uma obra poderosa no seu coração, e eu creio que fez. Alguns caminham um pouco mais devagar, outros um pouquinho mais rápido, mas nós estamos caminhando para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. Então esse é o Espírito de Deus que gera vida em nós. Gerou vida em mim, gerou vida em você. E agora o Espírito de Deus pode se comunicar com você através do seu Espírito. Então quando você ouve a palavra de Deus, há um entendimento intelectual, precisa existir um entendimento intelectual. Por isso que nós tentamos, apesar que nós somos muito falhos, mas nós tentamos transmitir para você da forma mais inteligível possível, mais clara, mais didática possível a palavra. Então você tem que entender. Se eu viesse falando em inglês aqui, a maioria não ia entender. Então nós precisamos transmitir de uma forma clara, numa linguagem que você entenda. Mas quem vai revelar essa verdade que você entendeu intelectualmente, para o seu espírito, para o entendimento da sua alma, é o Espírito de Deus. Esse Espírito de Deus revela para nosso interior a verdade. E uma verdade muito mais profunda do que parece que eu estou falando aqui. Para aqueles que não têm a revelação daquilo que está sendo falado, é só mais uma palavra sobre o Espírito Santo. E às vezes a revelação não acontece assim, exatamente no momento, mas a hora que você começa a meditar, então há a revelação. Mas para aqueles que têm a revelação, aquela palavra fez uma diferença dentro de você. E você deu um passo a mais para entender o grande propósito eterno de Deus para você e para nós. Então esse Espírito de Deus, para entender algumas dúvidas, esse Espírito de Deus vem morar em você, faz de você morada, vem habitar dentro de você no momento que você tomou essa decisão sincera. Eu quero servir a Jesus. Eu quero andar com Jesus. Eu quero ser discípulo, eu quero ser filho de Deus. E começa a tomar uma atitude nesse sentido. Então, uma atitude de se batizar, uma atitude de obedecer a palavra, uma atitude de caminhar segundo o propósito de Deus. Então, ele veio morar dentro de você. E eu sei que provavelmente todos vocês aqui já fizeram isso, já tem isso no seu coração. Então você é filho de Deus. E o Espírito de Deus mora em você. Que é diferente, queridos, de você receber o Espírito Santo com poder, depois vai ser falado sobre isso também, poder e autoridade para fazer a obra. Então assim, no momento, o Espírito Santo vem morar dentro de você. No outro momento, você está cheio do Espírito. No outro momento, você está mergulhado no Espírito. São duas situações bem diferentes. Então, esse copo ele está cheio de água, aí no outro momento eu pego e mergulho ele dentro da piscina. Ele está cheio, mas também está mergulhado. São situações diferentes, só para entender. E, sem entrar aqui na questão, nós falamos muito do batismo com o Espírito Santo, e houve muita confusão nisso no passado, e se falava assim, não, você precisa ser batizado com o Espírito Santo e precisa falar em línguas, e se não falar em línguas não é batizado com o Espírito Santo, e um monte de coisa que foi colocado dentro da igreja, e que na verdade a palavra de Deus não diz. E eu me arrisco a dizer a você, porque é isso que realmente eu creio, o batismo com o Espírito Santo não é o assunto aqui, mas eu só vou abrir aqui, depois outro dia a gente fala melhor.
Você pode ser batizado com o Espírito Santo muitas vezes. Não é uma vez só. Você pode ser cheio, transbordante do poder de Deus. Não o poder de Deus para a salvação, porque esse você já recebeu. O Espírito de Deus para a salvação você já recebeu. Mas você ser transbordante e mergulhado no Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, mergulhar. Você pode ser mergulhado no Espírito Santo para receber o poder, para testemunhar dele, muitas vezes em muitas situações. Sempre foi ensinado para nós, depois se você não concordar, você pode me procurar. Você foi batizado com o Espírito Santo? Fui batizado com o Espírito Santo, uma vez só. E então eu falei línguas e você é batizado pelo Espírito Santo e já tem o poder para sempre. Só que, queridos, tem muitas e muitas situações diferentes que você vai enfrentar na vida para testemunhar Cristo. E de repente você está vivendo outra situação que você precisa de outro batismo para aquela situação. É o Espírito Santo revestindo você de poder todo o tempo, em cada situação, em cada momento, para que você tenha autoridade para você pregar a palavra e você testemunhar a Cristo. Criou-se alguns entendimentos totalmente errados. Por exemplo, quando você é batizado com o Espírito Santo, tem que falar em línguas. Se não falou em línguas, não é batizado. Não é verdade, a Bíblia não diz isso. Há algumas conclusões que se tiram, mas a Bíblia não diz isso, queridos. Vai lá ler, não diz isso. Você entende? Então, algumas coisas que a gente precisa ir desmistificando. Aí, então, esse Espírito de Deus poderoso, vamos revisar. É o Todo-Poderoso que tem todo o poder, que gera vida em nós e nos transforma em filhos de Deus. Aquele que traz a nova vida para o novo ser, para o ser humano. É aquele que está construindo uma morada para Deus. Vamos ver lá. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então, o que o Espírito Santo está fazendo hoje na terra? O que o Espírito Santo está fazendo? Ele está então, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, homens, mulheres, jovens e crianças. Convencendo do pecado, justiça e juízo, fazendo uma obra interior para um novo nascimento. E essas pessoas novas nascidas, Ele está, através delas, construindo uma morada para Deus. Como eu disse no começo, o propósito eterno de Deus, morar e estar com o homem. Então está sendo hoje, nós estamos vivendo na fase da história hoje, a humanidade tem toda uma história. E presta atenção, a estação, a fase que nós estamos vivendo na história eterna de Deus, que Deus está contando, é a fase onde está sendo construído pelo próprio Espírito Santo de Deus, uma morada para Deus na terra. Porque no final das contas, o Pai, Deus, o Todo-Poderoso, virá habitar nesse mundo físico na terra. A palavra do Senhor nos diz que em Cristo vão convergir todas as coisas. Sempre foi plano de Deus, queridos, quando Ele criou esse mundo físico, de matéria, que ele fosse misturado com o espiritual. Ele é misturado com o espiritual, mas um dia será plena essa mistura. E o que é espiritual vai se misturar e se confundir com o que é material. Isso em Cristo, porque ele diz, irá convergir em Cristo todas as coisas. Então em Cristo tudo vai se misturar. E o Pai vem morar na terra, na Nova Jerusalém, onde nós também habitaremos. Então, em que fase nós estamos? Em que esse Espírito de Deus, através de mim e de você, está construindo, tijolo a tijolo, essa grande construção que é o templo de Deus na face da terra. Quem é o templo de Deus? Quem é o templo de Deus? Eu sou o templo de Deus? Eu sou o templo de Deus ou não? Só pensa, a pergunta retórica, não responde.
Você é o templo de Deus? Nós somos morada de Deus hoje. Mas o templo eterno de Deus, queridos, somos todos nós. Somos nós juntos, não sou eu, você. Você é uma pedra desse templo que está sendo construído. Mas o grande templo e morada eterna de Deus é a igreja de Cristo, que está sendo edificada e construída. E o que nós estamos fazendo aqui? Exatamente isso. Louvando, adorando, pregando a palavra, cuidando, discipulando aqueles que são filhos e que estão aqui dispostos a trabalhar nessa grande construção. Ao mesmo tempo que nós somos juntos a igreja de Cristo e esse grande templo maravilhoso de Deus, nós somos também os agentes usados por Deus para construir esse grande templo. Então, cada um de nós somos esse tijolinho, essa pedra que está construindo. E, ao mesmo tempo, nós somos os pedreiros que o Espírito Santo está usando para construir esse grande templo. Por quê? O Espírito de Deus é Espírito. E o Espírito de Deus não vai pegar uma pedra e colocar fisicamente em um lugar para construir o templo. Nesse mundo físico, queridos, Deus decidiu agir através do ser humano. Através de mim e de você. Então o Espírito Santo está em nós, está nos usando, Ele nos usando, não é uma ação nossa, Ele nos usando como instrumento para construir esse grande templo. Então quando você fala de Jesus para alguém, quando você discipula alguém, quando você tem um relacionamento com alguém, e você vai transferindo a vida de Cristo para aquela pessoa, você está sendo esse edificador do templo de Deus. Você entende? Então, todos nós precisamos aqui ter a característica de um construtor. Alguém já assentou tijolo aí em alguma construção? Alguns? Quem? Deixa eu ver, levanta a mão. Vamos ver os pedreiros de meia tigela aí. Só o Renato. Cadê o Renato? O Renato é pedreiro, né? De verdade. Eu também já sentei alguns tijolos, a parede ficou tudo meio torta, mas funcionou. Mas você percebe assim, é um trabalho muito árduo. Imagina esse prédio. Cada tijolinho, cada lajotinha que foi colocada ali. Se você não for assim muito paciente, você fala, abandonar esse negócio. Porque, pelo amor de Deus, é muito difícil, é árduo, sol quente, de repente você machuca o dedo, e aquela pedra, aquele tijolo pesado, não é, Renato? Dá vontade de desistir. O Renato só não desiste porque depois ele tem um pagamento no final do mês, né? Senão você não estaria construindo, né? Mas é o nosso trabalho, queridos. Como igreja, como filhos de Deus, é o seu trabalho. O Espírito Santo que ativou aí o seu espírito e fez de você também um construtor. Ele vai estar construindo esse grande templo que é a igreja, através do homem, através de mim e de você. Nós somos a pedra e nós somos os agentes que estão construindo. E é trabalhoso. E é devagar. E às vezes parece que as coisas não estão acontecendo. Nossa, essa parede vinha aqui ontem, estava assim, agora parece que está do mesmo jeito, não cresceu nada. Mas é a nossa tarefa continuar e construir. Porque o Espírito Santo está fazendo isso, através de mim e de você. Ninguém está isento, ninguém está isento. Eu vou só lá, como eu disse, vou lá participar do culto, vou lá toda semana. Não transforma você num discípulo de Jesus, num filho de Deus. Não transforma. O que transforma você num discípulo é realmente crer. E aquele que creu, querido, começa a tomar atitude. Passo a passo. Desde quando se converte, ele vai evoluindo, até se transformar realmente num bom construtor dessa grande construção. Todos nós, todos. Tem construtores mais
experientes que constroem mais rápido, melhor. Tem aquele que é o servente que está lá, né? Precisa do servente, ajudando lá o pedreiro, até que ele se transforma também num pedreiro e assim por diante. Mas todos nós, como filhos de Deus, estamos aqui com uma tarefa. O Espírito Santo está construindo essa grande obra, através de mim e de você. Amém? E para encerrar, Ele é aquele que está entalhando, agora falando de nós como pedras, né? Entalhando essas pedras para a construção. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio do qual Jesus Cristo, oferece sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Então o Espírito Santo, ele está entalhando a mim e a você, para que nós façamos parte desse templo, como uma pedra que se encaixa perfeitamente no lugar onde ela deve estar. Então ele nos entalha, nos encaixa no lugar onde é necessário que ela esteja. E isso também nós temos que entender, queridos, que quando nós somos ao mesmo tempo essa pedra, né, que está sendo colocada na parede para a construção dessa grande morada de Deus, a Igreja de Cristo, e também somos esses edificadores. Mas não é nossa responsabilidade ir lá e querer forçar o irmão a ser aquilo que nós achamos que ele tem que ser. Porque quem vai entalhar essa pessoa é o próprio Espírito, como está nos entalhando. Então nós só somos um instrumento, por exemplo, a talhadeira, o formão, o martelo, alguns são marreta, que está lá batendo na pedra, para que ela quebre as arestas dela, para que tire aquela parte que não serve, para que ela se encaixe perfeitamente. Nós somos um instrumento, mas o Espírito de Deus é aquele que vai lá e dá as pancadas. Uma marreta sozinha, uma talhadeira sozinha, não faz nada. Ela não se move, não tem vida, não tem trabalho. Ela não faz o trabalho. Mas o Espírito Santo me usa como talvez uma marreta na vida do Dindão. O Dindão gosta, para ir lá e quebrar uma aresta. O Dindão, essa ponta aqui, ó, não encaixa. Deixa eu quebrar ela aqui. O Espírito Santo é que faz isso, não sou eu. Porque se eu quiser fazer, eu firo o Dindão. Eu vou ferir, vou tirar uma parte que eu acho que não serve. Mas quem sou eu para dizer esse pedaço aqui não serve ou aquele serve? Quem sou eu? O Espírito Santo é que nos conhece perfeitamente. Então nós só somos os instrumentos. No passado, queridos, eu já tentei fazer isso. No engano, né? Então você começa a olhar para a pessoa e fala, não, isso aqui na vida dela está errado, tem que tirar. Então nós seres humanos, falhos, achamos que sabemos, vamos lá, não. Você tira isso, acaba com isso, não funciona, você ofere, você ofende e nada muda. Porque quem tem que fazer é o Espírito Santo. Quem está talhando as pedras, tanto nós como os outros, é o Espírito Santo. Mas a igreja, cada um de vocês, cada um de nós aqui, é um instrumento do Espírito Santo para talhar essas pedras. É por isso que nós precisamos viver em comunidade. Às vezes, queridos, aquela pessoa que está na igreja, ou talvez nem esteja na igreja, está no seu trabalho, que te irrita demais. Isso acontece principalmente na igreja, porque quanto mais intimidade e comunhão nós temos, é mais fácil isso acontecer. Aquela pessoa que foi colocada por Deus na sua vida, que te irrita, que, nossa, mas essa pessoa faz isso, essa pessoa faz aquilo, é o instrumento que Deus está usando para talhar você. Aí você quer se afastar da pessoa, eu não quero viver aquela pessoa é assim, é assado, me confronta toda hora, não gosto dela, mas é o Espírito Santo agindo através daquela pessoa para tirar de você, dar para você, por exemplo, tirar de você a impaciência. Então, ele usa alguns instrumentos, né? Tem uns instrumentos maravilhosos na igreja para
o Espírito Santo trabalhar na nossa paciência. Tem ou não tem? Então você pede, Senhor, me ajuda, eu quero ter todo o fruto do Espírito em mim, quero parecer com Cristo. Aí Deus coloca uma pessoa arrogante na sua vida, uma pessoa chata, uma pessoa cri-cri, e aí você reclama. Não, mas Ele está treinando você, Ele está fazendo, você percebeu, você é que é o arrogante, você que é o orgulhoso, não, é você que é o orgulhoso. Tenha paciência, domínio próprio, amor, alegria, apesar da pessoa te ferir, você está em alegria, você tem a paz. Então, ele fazendo acontecer em você o fruto do Espírito. Então, todos nós, queridos, você olha para mim, você vai ver em mim um monte de defeito que você não gosta. Então, você pensa assim, puxa vida, todas essas falhas do pastor, é o Espírito usando ele como instrumento para me aperfeiçoar. E olha assim para o seu irmãozinho, é a mesma coisa. Todos nós somos instrumentos um na vida dos outros. E o Espírito Santo ama nos usar. Ama nos usar. Através da falha do nosso irmão, nós percebemos as nossas falhas. Então você é essa pedra que está sendo entalhada pelo Espírito Santo. Essa é a obra poderosa do Espírito. Ele está construindo algo muito, muito grande. O Espírito Santo está com uma obra poderosa na face da terra, no qual Jesus enviou ele para fazer, e faz parte do grande plano eterno de Deus. E, olha, vou falar algo assim, muito, se você sabe, mas muito, muito importante. Você que está aqui me ouvindo, mais milhões de outras pessoas, mas você que está aqui nos ouvindo hoje, você faz parte dessa grande multidão que o Espírito Santo selecionou e está usando você para construir esse grande templo eterno, uma morada eterna de Deus. Nós fazemos parte dela e nós somos instrumentos de Deus. Deus age na terra através do ser humano. Ele quer assim. Então Ele está construindo esse templo. O Espírito Santo está nesse momento, nessa era, nesse tempo, nessa estação, construindo esse grande templo. É obra do Espírito Santo. E nós fazemos parte dela, como pedras e como construtores, instrumentos dele. Amém? Você entendeu? Amém? Então vamos colocar em pé nesse instante. Quero que você ore comigo. E que você deixe o Espírito Santo, querido, convencer você nesse instante de que você faz parte dessa obra. Ah, mas eu me converti ontem. Não tem problema. Você já faz parte dessa obra. E Deus vai usar, já está usando você, se você creu, se você tomou atitude, como esse instrumento e como essa pedra. Amém? Obra do Espírito Santo. Ele é esse ser. Então eu quero convidar você a começar a prestar um pouco mais de atenção nesse Espírito Santo. Prestar mais atenção no Espírito Santo que mora dentro de você, aquilo que Ele está falando para você, aquilo que Ele está te mostrando, te revelando, para que você se transforme cada dia mais nesse construtor muito bom, nesse exímio construtor que Ele quer que você seja. Amém? Feche seus olhos e fala com o Espírito Santo agora. Diga: Espírito Santo, eu quero fazer parte dessa sua grande obra de construir o templo de Deus na face da terra para toda a eternidade. Eu quero fazer parte. Eu quero ser um instrumento ativo teu para abençoar a vida do meu irmão e para construir, para levar o Evangelho, para construir esse grande templo. Amado Pai, nós queremos dizer agora, Deus, como tua igreja, que nós apreciamos demais, demais, demais o Espírito Santo que hoje mora dentro de nós. E que tem nos construído, que tem nos lapidado como pedra, para nós pertencermos a esse templo maravilhoso, essa obra poderosa do Espírito, na face da terra, a tua morada, ó Deus. E nós queremos, ó poderoso Deus, ser de uma forma eficiente, cada vez mais eficiente, um instrumento teu, ó poderoso Pai,
para construir esse templo maravilhoso. O Senhor decidiu nos usar, o Senhor decidiu fazer de nós esses instrumentos, ó Pai, e nós queremos sê-los. Pai querido, que o Teu Espírito Santo venha e mostre a nós, ó Deus, de uma forma cada vez mais clara, intensa e profunda, quem nós somos, que nós somos essa morada e que nós somos esse instrumento Teu, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, e não faça nada nessa terra, não faça nada nessa cidade, ó Deus, do qual nós não participemos. Nós queremos participar, ó Deus. Faça-nos participantes da Tua grande obra nesta cidade. Em nome de Jesus, ó Eterno, nós te pedimos e sabemos que o Senhor nos ouve. Diga amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.